Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá aí no YouTube, devocional gravado. Estamos aqui num lugar especial. Deus abençoe a vida de vocês. Fica aqui comigo até o final. Na verdade, você vai estar com o Pai que te chamou pelo nome. Então, fica de boa, tá tranquilo. Ele te ama demais, sem regras, sem burocracia, sem ritual, sendo simples. A comunicação de Deus com nós, para nós em 2020 é simples. Então fica aí comigo até o final, quem tá no YouTube, tá? E quem tá chegando aí pelo Instagram, bom dia. Bom dia, Van. Bom dia, Cis. Bom dia, Cris. Ô, palestra, mano. Bom dia, Frida. Pô, palestra, você não imagina o grito que eu dei aqui ontem, cara. Eu tô num lugar que eu me sinto em casa. E aqui tá de boa, eu posso gritar. E eu fiquei muito feliz. Como Deus faz as coisas, cara. Meu Deus. Como Ele faz. Como Ele continua fazendo. Cara, toda tribulação que a gente passa, toda tribulação é inevitável se a gente permanecer na videira. Mesmo não entendendo nada, mesmo não tendo resposta nenhuma, mesmo não vendo nada, se a gente permanecer, e a própria Bíblia diz, ei, permaneça na tribulação, firme, permaneça. Nós vamos falar sobre paciência hoje. Nós vamos falar paciência sobre algumas chaves aí, pra gente ter paciência, porque facilmente eu perco a paciência. Facilmente eu estouro no trânsito, facilmente eu estouro com o vizinho, facilmente eu estouro com um monte de coisa. Com algum comentário de alguém. E quando a gente permanece, cara, a tribulação ela passa. E durante a tribulação, eu cada vez mais vejo Deus trabalhando nos nossos corações. Quanto mais eu vejo pessoas permanecendo na tribulação, ou seja, tipo, eu não vou sair daqui, eu não vou sair do lugar que eu encontrei vida. A Bíblia diz isso. O Espírito Santo te trouxe vida, Bruno. Então a partir de agora, você já sabe que vai ter tribulação, que vai continuar tendo. Só que então entrega o controle para aquele que te deu vida. Então o Espírito de Deus, Deus nos deu vida, então a gente entrega o controle da nossa vida para Ele. E isso faz com que na tribulação a gente permaneça. E aí quando passa a tribulação, vem a bênção. Quando passa a tribulação, você agradece tudo que você passou na tribulação. Quando passa a tribulação, você fala assim, fez sentido. Quando passa a tribulação, você recebe as respostas. Quando passa a tribulação, você dá testemunho. Quando passa a tribulação, pessoas são alcançadas pelo seu resultado, moço. Então, o Espírito Santo já está quebrando tudo aqui, graças a Deus. Bom dia, Odelei. Deixa eu dar bom dia pra galera. Bom dia, Odelei. Bom dia. Obrigado, Denis. Pega uma água pra mim, por favor. Gente, seja bem-vindo aí. Bom dia, William, Paloma, Joyce, Grazi, Aline. Muito bom, Aline, mais uma vez, é isso. Quem tá passando por tribulação, presta bem atenção numa coisa. Eita, Glória, eu esquecia. Ah, bom, eu esqueço, né? Passado, eu esqueci a minha paciência na barriga da minha mãe. Agora já tá com paciência de novo, né? Cíntia Santiago, Robertinha, bora Nutri, bora Paloma, bora Joman, Rai. Galera colada na videira, equipe JC, bora Rio de Janeiro. Maria Carol, bora Estados Unidos. Érica. Gente, manda esse devocional aí pro máximo de pessoas que você puder. Bom dia, equipe JC. Essa semana foi aniversário da Maiara, viu, gente? Maiara Loureiro aí, minha prima. Parabéns mais uma vez, viu, prima? Que Deus te abençoe. Vou mandar aqui pra uma galera aqui o devocional. Vou mandar pro meu pai. Mandei pra uma galera. Se você puder fazer isso, te agradeço também. Nós vamos falar sobre algo que não é difícil, mas é desafiador.
Pra mim é diferente, desafio e difícil. Quando eu falo é difícil, eu paraliso. Mas quando eu falo tem um desafio, eu vou atrás e vou passar esse obstáculo. Crendo de que eu não tô sozinho. É diferente, vocês concordam ou não? Parabéns pra Maiara aí. Se puder mandar mais um cafezinho na chaleira, manda aí. Acabou. A gente toma muito café também, é bom dar uma regulada isso daí. Dá um golinho aí. Pra não falar que não tem nada, porque eu botei adoçante lá no meu. É. Depois que eu peguei, botei tudo. Maria, queimou a garganta. Gente, a Bruninha tá tão bonitinha. Tá grávida. Mentira, mentira. Gente. Sabia que a Bruna tá grávida? Tá grávida? É. Não é o que eu vejo, nem é o que eu sinto, é o que eu creio, né? É, eu vejo. Vê aonde, Bruno? Nenhum diagnóstico foi dado, nenhum médico falou que tá grávida. Ela já menstruou. Menstruou anteontem. Eita, não pode falar isso daí. Ontem, não pode falar isso daí. Quem disse que não pode? Isso é vida. Ei, moço. Fica comigo aqui até o final, Vantes. Na verdade, você fica com seu pai até o final, mas você faz o que você quiser. Pode sair. Se quiser, pode ficar, se quiser. O amor é o mesmo por você. Não muda. Deus não é um Deus de condição. Deus não é um Deus de condição. Quem coloca condição somos nós. Eu me coloco na linha de frente. Nós, seres humanos, colocamos condição. Somos nós que escolhemos não romper na fé. Somos nós que escolhemos não ter paciência. Somos nós que escolhemos não buscar a lidar melhor com os nossos desafios. Não é difícil. É desafiador, é diferente. Não é nem pelo significado das palavras no dicionário, é pelo que quando a gente fala que é difícil, a gente para. Quando a gente fala que é desafio, a gente vai pra cima. Buscar pessoas que já passaram por isso, buscar recursos, conhecimento, buscar aprender. Vocês entendem? Deus vai falar demais nos nossos corações hoje aqui. Nós vamos falar sobre paciência. Quanto mais eu faço devocional, mais eu me surpreendo na presença de Deus, mais eu me surpreendo, como diz Billy Graham, um grande evangelista. A Bíblia é mais atualizada que o jornal de amanhã. Cada vez que eu pego uma sulfite em branco e pego uma caneta, sai um monte de coisa, né? Quando você coloca intenção, quando você pede aos céus para estudar a palavra de Deus, existe uma festa do céu acontecendo para você, para sua casa. Peraí, eu vou conseguir. Tá? Existe uma festa de Deus acontecendo para sua casa. Tive meu filho quase aos 40 anos com um doutor, falando que não seria possível. Ele não sabia que meu médico era Jesus. Ô, bênção. Qual que é seu nome mesmo, AP73? Qual que é seu nome mesmo? É isso. A gente tem várias histórias na Bíblia, já começando pelo pai da fé, considerado o pai da fé, Abraão, que foi o primeiro cidadão do povo de Israel, da nação de Israel. Ele foi pai com 100 anos. O problema é que você não acredita nisso. O problema é que eu esqueço isso. E hoje o Espírito Santo tocou no meu coração e eu estou clamando aqui novamente para você, Jesus. Pelo Espírito que você deixou aqui. É com você que eu estou falando. Todos que entrarem aqui irão romper na fé. Todos que entrarem aqui receberão paciência no coração. Ah, eu já tenho paciência, Bruno. Recebe mais. Ah, eu não tenho nenhuma paciência, então receba. Eu creio no poder que há no teu nome, Jesus. Eu creio que você preparou esse ambiente, esse lugar. E eu já coloco nas suas mãos tudo que for falado aqui. A minha boca está com você, Jesus. Que eu não fale pela minha carne, tira qualquer orgulho, vaidade, necessidade de aprovação. Eu estou aqui na presença, disponível, junto com seus filhos, com as suas filhas que estão aqui. Obrigado por trazer a gente até aqui. Eu coloco essa pousada novamente nas suas mãos. O Serginho, a família do Sérgio, todos os moradores, está lotado isso daqui. E deixa eu dizer para vocês, eu não conheço ninguém que está aí do outro lado aqui que está lotado de gente. Não conheço, mas Deus conhece. E a palavra de Deus está sendo declarada aqui neste ambiente.
E o que nós vivermos aqui vai bater lá. Você crê nisso ou não? O que nós vivermos aqui vai bater em alguém. Pessoas, famílias que estão brigando num chalé, famílias que já quebraram o pau, já vieram destruídas de São Paulo e quebraram o pau, vão sair daqui reconstruída. Vão sair pessoas aqui com resposta. Pessoas que não entraram aqui neste sábado ou ontem à noite de madrugada sem paz no coração, tá recebendo paz agora. E eu não preciso ir lá falar para ela. E eu não preciso ir até lá. Nós só precisamos declarar a palavra, nós precisamos apenas buscar a presença de Deus, agora. E quando eu faço isso, eu preciso só de um pouquinho do celular, rapidinho pra ele. E quando a gente faz isso, Deus começa a mover. É porque eu preciso de uma música um pouquinho mais alta aqui. É só pedir. Deus só precisa levantar você para levantar toda a sua família não precisa estar aqui agora. Ela já está sendo impactada neste momento. Quem não assistiu o filme Quarto de Guerra, assista. Agora, por favor, quem já assistiu e ainda não pratica o Quarto de Guerra, chegou a hora de você praticar. Vocês lembram? A mulher estava com o casamento destruído e ela só brigava com o marido, ela só quebrava o pau com o marido. A culpa é de quem? Não tem culpado. Num relacionamento, seja de marido e mulher ou de qualquer outro relacionamento, é sempre 50-50%. Cada um tem sua parcela, sua parte, é metade. E ela decidiu, ela aprendeu através de uma senhora, que também aprendeu através de uma outra pessoa também. Ela aprendeu de que o segredo estava no quarto dela, no quarto de guerra. A guerra é lutada na oração, na intimidade com o Pai, no estudo da palavra, na ativação de fé, no crescimento de fé. Vocês entendem? E aí o que ela começou a fazer do nada, que não é do nada, ela foi buscar alimento na fonte. Ela começou a entregar amor pro marido. E tem uma cena no quarto de guerra, não tô nem aí que eu vou dar spoiler, por favor, me perdoe. Depois você me chama no WhatsApp aí e a gente fala. Mas eu vou dar spoiler aqui, a Bruna não gosta muito. Aí que outro dia você mas eu vou dar. Spoiler, você me contou o filme inteiro. Não, mas eu vou dar porque é a palavra de Deus aqui. O marido estava indo trair ela, ele estava jantando com uma mulher. E naquele momento, eu não sei se você pegou esse ensinamento, mas se você não pegou, pega, e se você pegou, relembra. Naquele momento que o marido dela estava jantando com uma mulher, a mulher convida ele para tomar um vinho na casa. Ali era o momento de cair tudo. Só que naquele mesmo momento, a mulher do cara, a esposa, estava no quarto orando. E naquele momento, ela recebe uma mensagem de uma amiga falando que o marido dela estava com uma outra mulher no restaurante. A amiga dela estava no mesmo restaurante. E naquele momento ela decidiu quebrar o pau com Deus, não contra, é com Deus. E ela começou a declarar palavras de vida para a casa dela. Ela começou a interceder aos céus. Ei, meu marido não vai me trair. Não, mas ele já tá lá, ele já tá no jantar, ele já tá ali no jantar há 2 horas, ele já tá indo tomar um vinho na casa da amante. A mulher decidiu, e precisa ter decisão aí do seu lado, declarar palavras de fé. Não, eu não aceito, porque agora eu tô conversando com aquele que resolve. Eu tô conversando com aquele que é eterno. Eu tô conversando com eu estou na presença daquele que quer a minha família. Eu fiz isso na minha casa, gente, não é só no filme. E eu vejo várias pessoas fazer. Acreditar, fazer e validar. E acreditar mais ainda. Vocês estão entendendo isso ou não? O que aconteceu? O marido passou mal. Ele pediu para ir no banheiro, ele passou mal e ele teve que voltar para casa. Ele começou a ter um problema na barriga e não ficou lá. Não foi tomar o vinho na casa da mulher e aí sim ia começar uma traição. Ia começar um relacionamento com o amante. Por quê? Porque tinha alguém orando. E esse alguém era a esposa dele. Você acredita nisso ou não? Então tudo que nós vivermos aqui já está sendo impactado lá, a sua família está sendo impactada. Bom dia, gente. Eu já assisti 4 vezes esse filme. Bom dia, Paty. Isso eu estou contando tudo para você aplicar na sua vida. Aonde é que você ainda não está declarando palavras de fé? Bom dia, Laurinha. Bom te ver aqui, Laurinha. Bom dia, Josi, Gislaine. E tamo junto. Jesus, faz do seu jeito. Faz do seu jeito, porque o seu jeito é perfeito.
Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. A gente vai passar por alguns lugares na Bíblia, mas Êxodo capítulo 20, segundo livro da Bíblia. Bruninha tá aqui do lado, mandou um beijo pra vocês. Ela tá aqui, ó. Bom dia, gente. Tá aqui na redinha. Peraí, Êxodo. Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. A cadeirinha tá aqui do lado, você fica à vontade. Eu acho que... Ela quer receber ali na... Ela tá... O Espírito Santo tá tocando no coração da Bruninha pra ela tá recebendo a palavra aqui diariamente junto com vocês, tá? E eu também. Lado a lado. Eu sou só um jumento. Manso. Hoje, graças a Deus. Mas se eu vacilar, eu fico desgovernado amanhã. Se eu começar a declarar palavras negativas, se eu desalinhar do que a videira me ensina, se eu começar a me comportar falando, pensando diferente daquilo que a palavra de Deus já me ensinou e já me deu resultado, eu volto a ficar desgovernado. Porque uma parte de mim é fraca. Uma parte de você é fraca. Mas a cada vez que eu decido colar na videira, a cada dia, e é diário, o problema é que a maioria das pessoas não busca diariamente, busca uma vez por semana e olhe lá. E tá tudo bem, o Pai ama do mesmo jeito. E eu não tô nem aí pra isso, eu só tô aqui pra orar que você esteja aqui todos os dias. E eu creio que todo mundo que chega até este devocional, que chega neste Instagram, não chegou por um acaso. Isso aqui não é oba-oba, isso aqui não é estratégia de engajamento, isso daqui não é minha empresa, isso aqui não é nada disso. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é da videira, é Ele que fez isso daqui. É Ele que faz todos os dias. Amém? Então, Êxodo capítulo 20, versículo 5 e 6. Acabou a música, amor? Mas é porque eu queria... Ó, olha aqui rapidinho. Eu queria ouvir. Tá. Aí se eu ouvir, tem que parar a música. Pô, amor, mas você tá me ouvindo aqui do lado, cara. Mas eu queria participar. Ué, vem aqui. É ruim ficar sem uma musiquinha aqui do lado. Já não tem ninguém falando aqui comigo. Ontem ficou sem voz o Instagram. Não sei por que hoje não tá ficando. Mas tudo bem. Eu vou dar Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Em nome de Jesus, tira qualquer interferência, Espírito Santo. Estamos aqui na tua presença. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Esse momento aqui é o momento que Moisés escreve os 10 mandamentos. Isso aqui é há 4.000 anos, há mais de 4.000 anos atrás. E nesse momento que a Bíblia diz, está sendo falado de idolatria, está sendo falado de que Deus ele instrui que a gente não faça imagem, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma de que há em cima do céu e embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E não adore essas coisas. Mas isso antigamente, até hoje tem, né, muita imagem e tal de deuses e enfim. E existe hoje também idolatria oculta. Existe hoje idolatria por dinheiro, por sexo, por poder, por status. Eu amo mais essas coisas porque essas coisas me traz paz, me traz sabedoria, me traz conforto, segurança do que o próprio Deus vivo. Se a gente não toma cuidado, facilmente a gente entra nesse campo de idolatria oculta. O problema é que a gente não fala sobre isso. Eu venho falando há um tempo aqui nos devocionais. E neste momento Moisés escreve que Deus é Deus zeloso. Mas a chave aqui, eu não quero falar de idolatria com vocês hoje. O que o Espírito Santo quebrou no meu coração hoje é de que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. O que é isso? O tema de hoje é, se você quiser escrever, escreva,
Atualize seu contrato de morte para a vida. Quando a gente nasce, a gente já nasce com um contrato de morte. Eu falava isso, a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer, então eu tenho que fazer as coisas acontecer. Nasceu, tomou o tapinha na bunda lá do médico, sei lá o que, aconteceu aquela coisa toda até chegar no braço da mãe. A única certeza que aquela criança tem é de que ela vai morrer um dia. Aquele ser humano. Mas quando você decide colar na videira, quando você conhece a videira, quando a videira se apresenta para você, não é mais sobre morte, é sobre vida eterna. E para você viver, para você primeiro atualizar esse contrato, para você segundo viver esse contrato, e esse é a grande chave, esse contrato de vida eterna, precisa do quê? De fé. Você precisa acreditar nisso. E eu te pergunto, você acredita que é sobre vida eterna ou você acredita que você vai morrer e acabou? Ou você acredita que você vai e faz recall, volta, vai e faz recall, volta, vai e faz recall, volta? O que é? O que você acredita? O que a palavra de Deus diz é, a vida é uma só que é uma só ao ponto de que eu não olho mais para a morte. Eu nasci com 0 anos, cabeçudo, jumento, até os 30 anos, desgovernado. Aí decidi colar na videira. Mas nos 2 primeiros anos com a videira, eu ia e voltava. Chamava praticamente Jesus de Jesus Doril. Quero só remédio quando eu tô com dor. Depois que você me der o remédio e a dor passa, eu vazo. E eu não entendia que ele queria era intimidade comigo. E talvez você esteja nessa fase. E eu estou fechado com Cristo. Em intimidade. Deixa eu te dizer. Eu sou igualzinho você. Eu estou em intimidade com Cristo. Fechado. Final de 31 anos para 32 e eu estou com 33. Não projeta nada no Bruno. Não sou padre, não sou pastor, não sou espírita, não sou candomblé, não sou judeu. Não tenho nenhuma religião. Sou apaixonado por Cristo. Quero cada vez mais, a cada dia, estudar sobre Jesus. Viver Cristo. Viver. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você e Ele te chama pelo nome. E quanto mais eu faço isso, mais Ele me cura, me curou, me livrou das piores dores da minha vida. E olha que a gente tinha muita técnica, eu e a Bruna, conhecimento, pessoas, networking, para poder resolver as nossas buchas, e foi Ele que resolveu. Eis que estou à porta e bato. Ei, Jesus está na sua porta agora, batendo. E aquele que ouvir a voz, e não basta ouvir. Não adianta você entrar no devocional e apenas ouvir. Ele quer que você abra a porta. Porque Ele quer entrar na sua casa e jantar com você. Apocalipse 3:21. Eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz, eu vou entrar, eu vou jantar, fazer uma janta, e não é você que vai fazer a janta para Ele, não, é Ele que vai fazer a janta para você. Ele é o alimento, Ele é o pão da vida. E aí, Moisés, ele fala aqui sobre Deus instrui Moisés para escrever que eu faço misericórdia até 1000 gerações. Ou seja, essa história de que o Bruno traiu, o pai traiu, o avô traiu, provavelmente o pai do meu avô, meu bisavô traiu, ou seja, gerações atrás de gerações. Quando falo de odiar a Deus, não eu odeio quando eu não busco a Ele. Isso é odiar, sabia disso? Eu até vou te dizer que eu prefiro pessoas que realmente declaram, e essas são as que eu mais curto conversar, que Deus não existe, que blá, 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 do que as pessoas que estão anestesiadas. A morna, a Bíblia diz, é quente ou frio, irmão. E eu vim da área de exatas, é 0 ou 1. Creio ou não creio? E quando eu não creio, eu odeio. Eu não gosto, não busco. Isso é o odiar da Bíblia, não é que eu atiro pedra. E aí o que acontece? Só que o foco aqui, que é a solução, Deus ele deixa bem claro que, ei, Bruno, você não precisa repetir a história do seu pai no termos de traição. Repita aquilo que ele te ensinou de bom. As minhas maiores qualidades vêm do meu pai hoje, irmão. Eu reconheço as minhas maiores qualidades que Deus me deu, Ele deu também para o meu pai. Então, muitas vezes você está repetindo uma história sem você nem perceber. E só o fato de você estar escutando aqui, você já está recebendo consciência. E não adianta usar uma bengala, uma desculpa para aceitar que você é assim. Quantas vezes eu não fiz isso? Eu queria tanto que alguém pegasse e olhasse na minha cara e falasse isso. Só que ao mesmo tempo ninguém sabia, eu não era verdadeiro, eu tinha uma mentira dentro de mim. Eu tinha uma história escondida desde a infância de abuso.
viciado, mentiroso, viciado em sexo, viciado em pornografia, ninguém sabia. Talvez se eu contasse, alguém iria olhar no meu olho e falar assim: ei, Bruno, você não precisa disso. Ei, Bruno, você não é isso. Você não é um viciado, você não é um mentiroso. Deus não fala isso ao seu respeito. E aí quando a gente chega com a solução, muitas pessoas fogem. E eu não sei como que você tá aí. Você não precisa repetir um padrão familiar mais. Você precisa sair deste devocional com um novo padrão. Você precisa sair daqui diferente. Senão não faz sentido você estar aqui. Senão eu não consigo te ajudar. Mas veja, você precisa buscar isso. Você precisa se abrir e falar assim: ei, eis-me aqui, Pai. Pai nosso, Ele é seu Pai. Eis-me aqui. Eu quero receber algo novo. Eu preciso dessa resposta. Eu não quero mais trair como meu pai, meu avô, como todo mundo me traiu. E eu sei que sozinho eu não vou conseguir, mas eu vou me colocar à disposição todos os dias para viver e ver com os meus próprios olhos a transformação que você, Pai, quer tanto na minha vida. Chega de vitimismo, chega de muleta. Muitas vezes a gente repete uma história por uma muleta que a gente coloca. A gente fala muito isso, falava demais nos nossos atendimentos terapêuticos. Quantas vezes eu não usei muleta? Quantas vezes o Rodrigo, presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, não me ajudou a chutar as muletas? Quantas vezes a minha esposa não me ajudou a chutar as muletas? E eu tô aqui para te ajudar, neste momento, a chutar as muletas. Contrato de vida. Contrato de vida. Amém. Então entenda isso, Deus é um Deus zeloso e Ele faz misericórdia. Fazer misericórdia é o seguinte: eu te perdoo. Você acredita que Deus pode te perdoar por todos os seus comportamentos de falta de fé nele, de falta de confiança, por todos os seus erros de até hoje e os que ainda você vai cometer? Você está vendo que Deus fala assim: eu perdoo até 1000 gerações. 1000 gerações, Bruno. Ou seja, é eterno. Imagina quanto que dá na matemática 1000 gerações. Se uma geração dá 120 anos mais ou menos, para menos hoje, né? Mas se a gente botar 120, imagina. Agora, ele coloca uma condição aqui. A condição, o if que ele coloca: se eu amar a Deus e guardar os mandamentos. E amar a Deus é amar as pessoas, viu? Porque não adianta eu falar aqui que eu amo a Deus, eu amo a vida que Ele me deu e eu simplesmente não estou entregando amor pro próximo. E eu simplesmente estou julgando o próximo. Eu simplesmente estou criticando pessoas. Não importa o que elas fazem. Se eu estou fazendo isso, eu estou criticando o próprio Deus vivo. Você sabia disso? Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, todos. Quem sou eu para julgar alguém? Quem é o jumento para falar que alguém está fazendo alguma coisa errada? E todas as vezes que eu tenho essa vontade de fazer isso, eu vou por quebrar pau com Deus. Eu não tenho o direito de fazer isso. Quem sou eu, mano? Amar a Deus. E quando eu falo amar a Deus, é como Jesus materializou 2000 anos depois de escrito isso daqui. Amar a Deus é você amar também as pessoas. É você poder olhar nos olhos da Bruna e enxergar a Deus. É poder você olhar nos meus olhos e enxergar a Deus. É eu poder receber mensagem de vocês e enxergar Deus em vocês. Nós somos imagem e semelhança. Agora, para eu me comportar como imagem e semelhança, eu vou dizer isso aqui ao longo do devocional, daqui a pouco. Existe uma chave, sozinho você não vai conseguir ser imagem e semelhança de Deus. Se você já escutou por aí de que você tem que ser imagem e semelhança de Deus, de que você tem que governar tudo, e você só olhar para isso, você está trazendo para a força do seu braço, você está falando eu tenho que. E eu vou dizer para você aqui, o Evangelho de Jesus, a boa notícia, a boa nova, me faz entender e viver esquecendo o meu eu, autoesquecimento. E isso destrói um monte de... dá um nó em cabeças. Me deu um nó quando eu vi isso a primeira vez, quando eu estudei isso. Como assim eu vou esquecer eu? Eu não posso me esquecer. Eu vou dizer pra vocês, eu sou igual Paulo hoje. Tô nem aí pro meu eu. Por mais que o meu eu queira um monte de coisa. E cada dia nós estamos treinando para sair de um tribunal humano, onde eu não deixo ninguém me julgar e nem eu mesmo posso me julgar. Nem eu mesmo posso me julgar. Senão eu vou entrar na autocobrança, na autoaprovação, no alto, e o Jesus só quer que fale assim, ó, eu já fiz tudo, desfruta. Eu já sofri pra você sorrir, Bruno.
O problema é que a gente acha que tem que sofrer até a volta de Cristo, que você tem que sofrer, que tem que sofrer, que tem que sofrer, que tem que sofrer. Carrega a tua cruz e sofra. Não é sobre isso. As tribulações vão acontecer. Só que se a cada desafio que você tiver, você decidir viver pela fé, nós vamos falar mais sobre isso daqui hoje, o que você precisa fazer é olhar para a videira. E para isso precisa ter uma coragem de dentro de você e precisa ter um bom ânimo de dentro de você. Ninguém vai fazer isso por você, porque existe o livre-arbítrio. Eu não vou pegar você e vou fazer isso por você. É você que tem que fazer. Se você não fazer, você está desistindo. E na verdade, quem quer que você desista é a força ruim da espiritualidade. Porque todo mundo que decide colar na videira, as aflições começam a ser pior. E não porque você é pior ou porque você é melhor do que qualquer outra pessoa que não está colada na videira. Não. Mas é porque a videira fala sobre vida eterna. E o lado ruim da humanidade, da espiritualidade, quer que você morra. Quer que eu morra. Quer morte. Esse é o fruto do pecado. É o fruto da falha do ser humano desde Adão. Então é natural e é regra do jogo. Você tem que se alegrar comigo nisso daqui. Perceba, às vezes você entrou aqui nos devocionais há um mês e recebeu algumas bênçãos, recebeu algumas respostas, falou, mano, que top. Só que do dia pra noite a casa começou a cair, começou a tomar tiro de tudo qualquer lado. Você tem que se alegrar nisso. Paulo disse isso, se alegre nas tribulações, porque esse é o jogo. Só que você precisa acreditar de que aquele que é o dono do jogo já venceu essa guerra. Aquele que é o meu dono, aquele que me chama pelo nome, aquele que fala, ei, ô Cíntia, ô Cris, ô Bruna, ô Bruno, ô Laura, vocês já são amados, vocês já são aprovados, eu já aceito vocês. Ponto final. Fala aí, Bru. Não, o que ele fala aqui também, que ele castiga aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam. Quando ele fala castigo, outra versão que a minha Bíblia aqui diz assim, eu visito a iniquidade daqueles que me odeiam. Mas não é que Deus vai dar uma talagada. Deus, é simplesmente você vive afastado de Deus. Deus sabe o que está acontecendo e Ele não pode fazer nada. Não, mas aqui o que eu quero dizer é que a gente sempre vai ter duas opções, né? 0-1. Pra onde você vai olhar? Que Deus tá falando que castiga, que visita os que odeiam, ou que ele é bondoso com os que amam. E aí você faz uma escolha. Né? Porque os dois lados sempre vai existir. Vai. E eu creio que o Silas falou pra mim essa semana, ele falou também de Deus castigar. Eu não vejo Deus como castigo. Deus, ele é pai, mas ele não é um pai que castiga, ele é um pai que fala não. Qual foi a última vez que você recebeu um não de Deus? Pai. Se você não lembrar a última vez que você recebeu um não, cuidado. Você não tá, acho que, colado no cara certo, não. Porque Deus não é um Deus só de sim, Deus é um Deus também que fala não. Agora ele não castiga. Quem castiga é o próprio fruto do pecado. Eu creio nisso. É como uma regra matemática. Adão foi lá e errou. Fez a única coisa que não podia fazer. O que Adão fez? Ele foi lá e se escondeu. E Deus fez a pergunta, Adão, onde você está? Só que Deus já sabia onde ele estava. Só que ele faz a pergunta para ver se Adão reflete sobre o que ele fez. Eu me afasto de Deus. E quando eu me afasto de Deus, eu estou desprotegido. Então eu vou sofrer. Então o lado ruim da espiritualidade, que é oculto, ele é o pai da mentira, ele vai lascar minha vida. É ele que me castiga. Agora, é claro, na vida, algumas coisas que eu faço, por exemplo, eu traí a Bruna, a maioria de vocês aí sabe, muitas vezes. O perdão já aconteceu, a reconstrução já aconteceu, fica de boa, a videira já fez, a videira fez. Isso é reconhecimento, não é fanatismo não, tá? Mas se você quiser achar que é fanatismo, isso daí, infelizmente, ou felizmente, é um problema seu. Presta bem atenção. Quando eu me afasto de Deus, o sofrimento é inevitável. Vocês entendem? Agora, por exemplo, eu paguei alguns preços por ter traído. São coisas que faz parte da vida também. Você tomou uma decisão errada no seu negócio e tem que pagar depois. Por exemplo, você deixou de pagar um imposto, você vai ter que pagar depois. Davi mandou matar o melhor general dele para ficar com a esposa. Ele teve um filho e esse filho morreu. Sofreu muito.
O pecado é o próprio castigo, é isso aí, Andrés. Por um homem. É verdade. Por um homem. Então, é muito simples, cara. O problema é que a gente não quer acreditar nisso. Ou eu acredito, mas eu não relembro isso pra mim todos os dias. E aí esse é o problema. Tem que ser todo dia, porque a vida, as circunstâncias, esse pai da mentira safado, sem vergonha, ele vai fazer você esquecer. A culpa é de quem? Dele? Não, a culpa é minha de não ter buscado na videira ou relembrar todos os dias. A culpa não é nem dele. Porque se você tá fechado na videira, ele não chega nem perto de você. Ele não consegue, ele é só sombra. Onde há luz não há espaço pra sombra. Ponto final. Aí o que eu quero dizer pra vocês? Lá em Êxodo, vai um pouquinho pra trás, na verdade. Olha aqui na prática o que aconteceu. Êxodo capítulo 16, versículo 3. Olha o que aconteceu. Não precisa abrir agora não, só escuta. Mas se quiser abrir, abre aí. Deus mandou o maná pela primeira vez no deserto. O maná era uma farinha que caía do céu. Presta bem atenção. Os filhos de Israel disseram a Moisés e a Arão. Arão era irmão de Moisés, eram os líderes. Líderes do projeto que Deus colocou para tirar eles da escravidão. 2 milhões de pessoas escravas no Egito. Saíram do Egito. Êxodo significa saída. Êxodo significa Bruno, Cíntia, William, Frida, Andressa, Bruna. Saiam, Êxodo, sai da escravidão e vem para a terra que eu já tenho pronta para vocês. É prometida essa terra. E quando ele sai, para chegar até essa terra prometida, tem um deserto que nós passamos. Até Jesus foi pro deserto. Quem é eu que não vou passar pelo deserto? No deserto talvez estejam os maiores aprendizados nossos. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Olha isso, irmão. Olha o que faz quando eu me descolo da videira, quando eu não ativo a minha fé todos os dias. Olha a que ponto o ser humano chega. Nós praticamos isso aqui em 2020. Eu vou explicar melhor para vocês aqui. Perceba, esse povo saiu do Egito como? Deus mandou 10 pragas. Esse povo já tinha atravessado o Mar Vermelho. Ou seja, esse povo já tinha visto maravilhas de Deus. Essas mais de 2 milhões de pessoas já tinham visto Deus abrir o mar e eles passaram no mar como terra seca. E o mar engoliu todo o exército egípcio que estava vindo para matar eles. Esse povo viu milagres, as 10 pragas acontecerem. Por que 10? Porque era uma praga para detonar um deus lá dos egípcios. Cada um por um, caindo um por um. Porque Deus é ruim? Não, é para Deus mostrar pra gente, ei, olha pra mim, só existe um. E aí a gente facilmente esquece, ao ponto deles chegarem no deserto e começarem a ficar com muita fome, e aí eles chegam a falar, quem me dera ter morrido lá na escravidão, porque lá na escravidão eu tinha pão e tinha carne. Pois vocês nos trouxeram a este deserto para matar a gente de fome e toda essa multidão. Meu Deus. Então o que eu concluo que eu escrevi aqui no meu devocional? O Espírito Santo queimou no meu coração. Primeiro, se você decide não ativar a fé que existe dentro de você, e Deus ele fala desde Gênesis até Apocalipse, a ativação da fé ela é diária. O uso da fé é diário. Senão eu me disperso. É a regra do jogo. Aonde você está se dispersando? Você sabe. Você sabe. A casa pode estar caindo aí, mas aonde você está dispersando? Aonde você dispersou? Volta. Volta. Porque senão, primeiro, a vontade de voltar para a escravidão vai ser sempre, vai acontecer. A vontade de voltar para a escravidão é vontade de voltar para a vida que Deus te tirou já. Às vezes você já colou na videira, recebeu respostas, bênçãos, e aí você descola, você esquece de ativar a sua fé, porque tá tudo tão bom, aí você esquece, você entra na zona de conforto. A gente tem essa naturalidade do ser humano, a carne nossa, em todas as áreas da vida, na fé é a mesma coisa. E aí você esquece, e quando você esquece, você tem vontade de voltar para a escravidão. Isso é vontade de depender de pessoas, vontade de depender de matéria, de recursos, terrenos. Eles queriam voltar à vida de escravos, dependente dos egípcios,
dependente de pão e carne que eles tinham lá. Só que Deus está te prometendo uma terra prometida. Eu estou te falando que existe uma vida eterna e você está olhando apenas para essa vida. Você está olhando apenas para essa vida e Deus está falando, eu tenho uma vida eterna para vocês, Bruno. Todas as vezes que eu fico preocupado com alguma coisa assim financeira, com alguma decisão da minha empresa, alguma tempestade que eu e a Bruna estamos passando no nosso trabalho, com qualquer tempestade, eu tenho que lembrar, eu tenho que me forçar a lembrar da vida eterna, a Nova Jerusalém. É muito egoísmo da minha parte ver isso, saber que isso vai acontecer e eu ficar cobrando de mim mesmo e às vezes até de Deus, de que tudo tem que dar certo aqui. O que é certo? O que é certo pra mim é totalmente diferente do que é certo pra Deus, irmão. Então eu prefiro deixar Ele fazer e dar graças e gratidão por aquilo que Ele vem fazendo na minha vida e pelo aquilo que Ele vem fazendo na sua. É sobre vida eterna. Você quer saber como que vai ser a sua vida? Olha lá, Apocalipse 21. É 21? Acho que é 21. Não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais pranto, não vai ter mais fome. Não vai ter mais necessidade de aprovação, inveja, tá tudo escrito, a gente já estudou sobre isso. Nós vamos voltar a ser 100% conscientes. Seres humanos, conscientes. Não vai ter mais inconsciente. E o que nós vamos fazer então até lá, Bruno? Nós vamos viver, desfrutar, viver na terra como no céu. E impactar pessoas através do meu comportamento, através do seu comportamento. Pessoas serão alcançadas pela videira. Porque quanto mais pessoas são alcançadas até chegar à Nova Jerusalém, mais gente vai ter lá. Existe um caminho para isso. Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é eu que levo vocês até o Pai, eu que vou levar vocês até a Nova Jerusalém. Você acredita ou não? Se você não acreditar, tudo bem. Mas você pode falar assim, eu não acredito, mas eu quero acreditar de forma visceral. Pede pro Pai, ele quer mais que você. Então, todas as vezes que você estiver passando por uma tempestade, anota isso aí, pelo amor de Deus. Lembra. E eu falo pra Bruna pra ela me lembrar sempre se isso acontecer. E você também, que acompanha aqui os devocionais, tem direito. Se você um dia me ver murmurando, um dia se vitimizando, um dia se você me ver dessa forma, que pode acontecer, sim. Não é sobre mim, é sobre ele. Aí ele vai usar você pra me ajudar. Aí isso é experiência para você de fé, isso é experiência minha para mim também. Tenho pessoas para me ajudar. Gente, nós estamos juntos aqui um só corpo, lado a lado, pelo amor de Deus, não tem ninguém melhor do que ninguém. A fé já existe dentro de nós, só precisa ativar ela. É simples, não tem nada complexo, tem que ser simples. Quando eu começo a complicar, quando eu começo a achar que é complexo, lascou. Isso eu creio que é até para tudo na vida. E aí quando você não... A falta de fé faz você querer voltar para a escravidão, faz você querer ser dependente de pessoas e de matéria, faz você questionar, falando assim, não tem sentido nenhum o que nós estamos fazendo aqui no deserto, não tem sentido nenhum colar na videira, não tem sentido nenhum, a casa está caindo, não tem sentido nenhum mais minha vida. Foi o que eles falaram para Moisés. Não tem mais sentido, não tem sentido nenhum. Eles começaram a questionar, eles começaram a ficar cego, sem ver o que Deus tinha já falado para eles. E olha que eles viveram, gente, algo sobrenatural. Não estou nem culpando eles. Mas eles já viveram algo sobrenatural. Eles passaram o Mar Vermelho. E esqueceram. Mas o segredo não está no Mar Vermelho. E nem, por exemplo, você olha aqui a família do Bruno reconstruída, que é mais um testemunho. Ou os seus próprios testemunhos. O segredo não está nessas coisas. O segredo está em você permanecer colado na videira. Ontem eu recebi uma mensagem tão linda de um casal que está se reconstruindo, sabe? Era impossível. Por favor, um dia eles vão vir dar testemunho aqui. Era impossível. Ah, Bruno, mas já deu certo? Eu não sei, mas eu creio que sim. Porque a palavra de Deus me fala, é família. Então eu prefiro ficar nisso até o fim. Até a Nova Jerusalém eu vou acreditar de que Deus quer a família, Ele não quer a separação. Quantas famílias a gente já não viu reconstruídas, que chegaram até nós destruídas e ficou reconstruída? Não tem nada a ver comigo. Tem a ver a gente ficar junto, permanecendo na videira. Vocês entendem isso, gente? Eu não sei, tem gente que talvez esteja passando por uma tempestade muito grande. Deixa eu te dizer, permaneça. E tem um segredo para isso.
O quarto comportamento de falta de fé desse povo era assim, colocar a culpa nos outros e em Deus, ao ponto de chegar a colocar a culpa em Deus. Então eles colocaram a culpa em Moisés e em Arão, cegos. Colocaram a culpa em Deus, porque o fato de eu esquecer o que Deus fez, eu estou colocando a conta nele, né? Ele fez lá, mas aqui ele não vai fazer mais? Por quê? Aqui em 2020, coloca a culpa em político, coloca a culpa no presidente, coloca a culpa em um monte de gente, prefeito da sua cidade, tá chegando a época das eleições, daí coloca a culpa em um monte de gente. Eita, essa é a geração, Espírito Santo, eu creio nisso e eu vou ficar acreditando nisso. Oh, meu Deus. Quando o resultado da minha falta de fé, eu não quero saber de confiar. Eu quero olhar para as circunstâncias. Eu tô com fome. Tá faltando comida. Lá na escravidão eu tinha pão e carne, pelo menos. Vocês entendem isso que eu tô falando aqui, gente? Pelo amor de Deus. E aí, agora pra gente tá bom, Bruno. E qual que é o tempero aí? Tem um temperinho aí pra gente não entrar nessa falta de fé. Tem um tempero aí muito importante que precisa acontecer. Tiago vai escrever isso. Tiago era da equipe de Jesus. Ele era um dos chegados ali, vamos dizer assim. Era Pedro, João e Tiago. Era a equipe de 12. E 3 eram mais próximos ali. Pedro, João e Tiago. Acredito que pelo coração deles. Só por isso. Não por nenhuma capacidade. Pelo coração aberto e entregue para Jesus. Tiago escreve assim, ó. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda de Cristo está próxima. E aí eu vou pedir ajuda para a Bruna, inclusive, porque você percebe que Tiago aqui, ele está exortando, ele está nos motivando, nos encorajando a ser pacientes na fé. Pacientes ao colar na videira. Porque a videira te colou, Bruno. Só que você precisa agora respeitar o tempo para dar fruto. Tem hora que vai vir inverno. Tem hora que você não vai dar fruto nenhum. Tem hora que vai dar. Fica de boa. 4 estações no ano. E aí Tiago escreve assim, ó, até a volta de Cristo, até a Nova Jerusalém que eu venho falando aqui para vocês hoje. Até a volta de Jerusalém eu preciso ser paciente. E para eu ser paciente, ele fala assim, fortaleça o seu coração. E eu queria até ouvir a Bruna aqui, mas eu escrevi no meu devocional aqui, para eu fortalecer meu coração, eu preciso de um recurso. É o Espírito de Deus dentro de mim. Isso eu tenho, isso você tem, ao colar aqui na videira. Isso a Bruna tem. Agora, eu preciso permanecer na videira junto com outras pessoas. Isso me ajuda também. E fortalecer o meu coração faz com que eu cuide diariamente da minha essência que Deus colocou em mim. E eu e a Bruna, a gente acredita demais, por conta de que foi o que nós passamos, a gente não pode falar o que nós não passamos, sobre cuidar da nossa essência, cuidar de três coisas, é um triângulo. Deus é triuno, não é? Deus é trindade, não é? Pai, Filho e Espírito Santo? Sim, nós somos imagem e semelhança dele. Jesus nos leva a viver como Cristo, como ele viveu aqui. Jesus nos leva a cada vez mais viver como imagem e semelhança dele mesmo, da própria videira, de Jesus. É isso que ele quer fazer. Esses caras falam Jesus copy, esse pessoal que fez essa Bíblia. Seja uma cópia de Jesus. Isso é ser imagem e semelhança de Deus em 2020. E cuidar da minha essência é eu cuidar da minha fé, é eu permanecer, eu me alimentar do maná diário, do pão diário, todo dia. E é o que nós estamos colocando para vocês aqui de possibilidade é entrar todos os dias no devocional, mas você pode buscar esse alimento de outras formas. Sim. Você pode ler a Bíblia sozinho, no seu quarto, você pode escutar uma pregação, louvor. Você pode escutar um louvor, você pode... Na verdade, eu acho que esse é um mix de várias coisas que você deve fazer na minha visão, tá? Mas aí você faz o que você quiser. É você ir pra andar um pouco, ficar uma hora conversando com Deus, com seu pai, abrindo a sua boca, falando, esperando um tempo, esperando a resposta ou ouvir. Mas também cuidar das suas emoções. Eu creio que a essência é uma base, onde a base é a fé. E aí eu tenho que cuidar da minha inteligência emocional, eu tenho que ter inteligência emocional, que é fazer as minhas gestões das minhas emoções, fazer a gestão das minhas emoções
e amor próprio. Eu preciso me amar, eu preciso praticar o amor próprio. A Bruna tem um curso sobre amor próprio, sobre autoestima. Ela ensina mulheres a fazer isso daí. Então, fortalecer o seu coração. O que é fortalecer o coração para você? Porque o Tiago está falando. Ser paciente, você precisa fortalecer seu coração. Eu gosto muito de relembrar sempre os milagres que Deus já fez na minha vida. Me conectar com a natureza, porque eu vejo Deus na natureza. Não esquecer, né? Igual o Moisés lá, pessoal, os hebreus esqueceram por um tempo que Deus tirou eles da escravidão. Exato. Então é lembrar dos milagres, ver os milagres que Deus faz todos os dias. E saber que se você não fizer esse exercício por conta própria, se você não buscar se movimentar para isso, se você não se auto-observar disso, você vai esquecer como o povo esqueceu. Por que Moisés não esqueceu? Não é porque ele foi o escolhido para ser o líder do projeto. É porque ele buscava a presença de Deus todos os dias. Ele escolheu viver pela fé e ele buscou a presença todos os dias. Porque senão a gente vive num automático. Total. De fazedor de tarefa, batedor de meta. E quando eu falo bater meta, é bater meta e conquistar a meta do que eu tô vendo aqui na Terra, né? E na verdade o que acontece? É a felicidade momentânea. Exato. A gente vai buscar coisas que vão trazer felicidade momentânea no nosso dia a dia, a comida, as atividades, o trabalho, o dinheiro. E aí a gente acaba esquecendo de alimentar nosso espírito e nossa alma. E a gente vai ficando vazio. Vocês ouviram aqui? Saber que estamos vivos é porque Deus tem um propósito através da nossa vida. E vou dizer pra vocês, o propósito, cabelo hoje, tá? O propósito final de Deus, o mais importante, não é aqui. É a vida eterna. Eu já vivo agora, já começo a viver agora. Oração do Pai Nosso. Mas o top é lá na Nova Jerusalém. E aí Noé ficou construindo uma arca, como se fosse na Avenida Francisco Matarazzo em São Paulo, como se fosse na BR-121, tipo num lugar improvável, quase 100 anos construindo uma arca, falando que ia ter um dilúvio. E aí as pessoas chamavam ele de louco, como você pode chegar e falar assim, ixi, o Bruno tá acho que viajando, acho que é isso aí na Bíblia, eu não quero acreditar nisso daí. E nós vamos falar aqui até o fim, até chegar esse dilúvio. Até chegar a hora da volta do Cristo. Porque eu tô olhando pra lá. Eu digo pra vocês isso com toda autoridade no nome de Jesus. Eu não levanto da cama mais por conta de apenas algumas coisas que eu posso ver conquistar aqui na terra. Eu levanto da cama pelo propósito de viver na Nova Jerusalém, dando estrela. Dando estrela. Lá. Mas nós já podemos começar a dar aqui, mas o meu foco, eu tô indo pra lá. É igual, por exemplo, cara, eu fazia triatlon, cara, todo ano eu tinha que definir uma prova, eu tinha que definir um foco, senão não ia treinar. Eu tinha que ter um foco, senão eu não ia treinar o triatlon, era muitas horas, eu tinha que dizer muitos nãos pra algumas coisas da minha vida. E aí eu defini uma prova. Então até chegar essa prova eu tinha que fazer os treinos, é a mesma coisa com a fé. E aí, gente, pra fechar aqui, caminhar pelo fim, eu amo essa parte da Bíblia. Amo. Porque vem a videira. Nós estamos na melhor geração, em 2020. Aonde Jesus chega e fala assim, ó. Eu sou o autor e consumador da fé. Lá em Moisés, vocês começaram a aprender um pouquinho sobre o que é fé. Lá em Moisés, há mais de 4.000 anos atrás, lá em Adão, vocês aprenderam e venham aprendendo. Mas quando eu chego, quando Cristo chega, Cristo fala assim, agora vocês vão ver que eu sou o autor da fé. Oh Jesus, como é lindo isso. Como é bom saber disso, Jesus. Eu sou o autor da fé. Eu sou o consumador da fé. O que é consumador, Bruno? Eu concluí o que é fé. Eu concluí o projeto. Falta uma parte só, e a mais importante, eu levo todos vocês para Nova Jerusalém. Todos os corações, todas as bocas que declaram que Cristo, que Jesus é o Cristo, é o escolhido de Deus, é o único ungido de Deus, é o único que faz o religare.
entre filhos e pai, esses sim vão viver na Nova Jerusalém. E os outros, Bruno, eu não estou preocupado com isso porque isso não está no meu controle. Eu estou preocupado, na verdade é acima do que uma preocupação, é uma vontade de que todas as pessoas que colarem perto de mim, da minha esposa, eu oro por elas, eu vou dar o meu melhor para que elas entendam isso. E às vezes eu não preciso falar nada, muitas vezes eu não falo nada, apenas a gente só chega. Por quê? Porque você tem alguma coisa diferente, Bruno? Não, mas aquele que é diferente, aquele que é perfeito, habita dentro de mim. Então o café que eu tomo falando sobre outros assuntos, meu irmão, eu já tô orando ali pelo cara, o cara não tá nem sabendo disso. Mas ele tá recebendo. Pessoas daqui, eu declaro em nome de Jesus, pessoas aqui, nessa pousada, famílias estão aqui, todos, a maioria aqui é família. Eu declaro vida eterna. Ponto final. Eu não olho para os que não vão. O ser humano é duro, mas quem é que não vai? Mas por que não vai, moço? Se concentra naquilo que Jesus está te convidando. Eu sou o autor da fé. Mano, se a Bíblia tivesse só escrito isso aí, eu sou o autor da fé. Pronto, acabou. Eu sou o autor da fé e eu concluí, eu sou o consumador. Eu dei o checked na cruz. Eu dei o checked. E aí, isso está escrito aonde, Bruno? Hebreus 12, versículo 1 a 3. Diz assim, ó. Portanto, também nós é quem? Bruna e todos vocês. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, nós temos uma grande nuvem de... Cada partezinha de uma nuvem é um testemunho. Você tem testemunho aqui do Bruno e da Bruna, você tem testemunho seu, você tem testemunho de várias pessoas ao seu lado. E se você não tem nenhum testemunho, você tem vários testemunhos aqui escritos. Nós temos pessoas, homens da fé, Moisés, Arão, nós temos Pedro, João, Tiago, Paulo, pessoas, Noé, resultados de fé na vida dessas várias pessoas. É isso que em Hebreus aqui está sendo escrito. Então, nós temos tudo isso. Então, o que eu tenho que fazer? Está escrito aqui, ó. Livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente, para o autor e consumador da fé. Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição, dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Ei, presta bem atenção agora, vamos destrinchar isso daqui. Você precisa sair desse devocional acreditando e vivendo. Eu não desanimo mais. Eu não vou me cansar mais. Eu acredito na palavra de que todos os dias Ele renova as minhas forças. Testa isso na sua vida, irmão. Não olha só pro Bruno falando e testando aqui. Você precisa testar aí. Aí. Lembra? Jesus, a única coisa que Ele pede é não desanima. Tenha coragem e olha pra mim. Agora Ele poderia falar assim, eu sou o autor e consumador da fé. A Bruna me ensinou demais isso daqui, porque ela faz esse exercício. Todas as vezes que ela está passando por um sofrimento, ou está vendo o sofrimento na vida de alguém, ela lembra de Cristo. Ela lembra do quanto Cristo sofreu, do quanto Cristo suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, porque Ele passou uma vergonha. Cristo tinha toda a capacidade, se Ele quisesse, né? Mas Ele não veio para isso, e Ele é o próprio Cristo, Jesus, Ele poderia viver em alegria, Ele era o próprio Deus encarnado aqui na terra. Mas Ele escolheu, não quero saber do status de que eu sou Deus Filho. O Deus Pai me mandou. Eu sou o Deus Filho, eu vou me apresentar para as pessoas. Mas a diferença do Evangelho, é isso que me encanta, é de que eu, em 2020, eu não tenho que fazer nada para merecer o que Jesus já fez. Ele já diz, você merece. Eu suportei a cruz. Eu ressuscitei no terceiro dia, irmão. Eu ressuscitei no terceiro dia porque em 3 dias eu precisei fazer um trampo que você não viu com seus olhos. Mas foi o trampo mais importante. E eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas você só precisa acreditar de que no terceiro dia toda a autoridade foi colocada no nome de Jesus. No nome dele, pessoas são tocadas pelo Espírito Santo. Pessoas são curadas.
respostas, liberdade, salvação. Está acima de ansiedade, está acima do seu desânimo, está acima de depressão, está acima de crise do pânico, está acima de separação de família, está acima de filho perdido, de filho brigando com o pai, está acima de tudo isso. O que você está esperando para viver no seu quarto de guerra? Inclui o quarto de guerra na sua rotina como hábito. Transforme isso como hábito. Inclui na rotina. Inclui. Senão você não vai suportar, irmão. Isso só você pode fazer. Ninguém vai poder fazer por você. Mas eu creio que nesse momento o Espírito Santo está tocando no seu coração, mulher. E é nesse momento que ele está te colocando algo novo aí. E você vai decidir agora. Eu não desanimo mais. Por mais difícil que esteja, Cristo passou algo muito mais difícil do que eu. Chegou o momento dessa geração não olhar mais para o umbigo. Lembra? Paulo falou autoesquecimento. Não esquece o eu. Para de olhar para o seu umbigo. Olha para aquele que venceu na cruz. Ele suportou já tudo. Permaneça nele. Os resultados são um monte. Tudo escrito aqui e de várias pessoas que você já conhece. Eu conheço várias. Nós trabalhamos com pessoas. Nós vimos, por exemplo, ontem. Aqui dentro da minha casa. O que está faltando você acreditar nisso? O que te impede de acreditar nisso? Porque não existe mais nada além disso. E então eu acho lindo esse versículo, porque pra gente terminar aqui e orar, é que ele tá falando: Bruno e Bruna, corra e viva a carreira da fé. Você percebeu aqui a palavra carreira? Corramos com perseverança a carreira da fé. Eu tenho que correr com perseverança essa carreira da fé, sabendo que existe um peso, existe consequências do pecado querendo me jogar para trás, querendo eu voltar para o Egito. Nós começamos a falar sobre o Egito, a saída, o êxodo. Existe uma força querendo, e é espiritual, querendo que impacte o seu emocional, que impacte o seu corpo físico, querendo que você volte para o Egito. E o seu dever e meu é juntos, permanecer e correr na carreira da fé. Agora, uma carreira, você constrói em um dia? Uma carreira é só filé da Bahia? É só coisa boa? Promovida a hora que você quer? Não. Na carreira, em qualquer carreira, essa analogia, essa palavra carreira não foi colocada aqui por um acaso. Porque a carreira da fé é igual uma carreira profissional. Eu passo por dificuldade, eu passo por dúvida, eu passo por... eu preciso ouvir alguém, eu preciso buscar um conselho de alguém que já viveu essa carreira, que está vivendo essa carreira, mas está um pouco mais à frente. Carreira da fé. Você queria falar alguma coisa? E Jesus, ele fala: eu sou o autor da fé, eu concluí o plano de viver pela fé. Então, gente, a chave é pensar na videira, colar na videira e auto-observação. Se auto-observar. Quando você se perceber com um sentimento ruim... Fala aí, Serginho! Tô fazendo uma live aqui, quer vir aqui? Não? Vem cá! Pô, vamos trocar ideia, hein? Ah, é? Você tá... Daqui a pouco tem um prédio aí, hein? É. Edifício Joelma. Eu vou morar aí. Ó. É isso. Quem é Joelma? Sei lá. Quem é Joelma? Não sei. Gente, paciência. O que te impede de ter a paciência? A paciência, como o Tiago escreveu, é um dever nosso. Para eu ter paciência, eu preciso olhar para a história de Cristo. Eu lembrar o que aconteceu com Jesus, o que ele decidiu fazer e saber que ele suportou tudo na cruz. Saúde. Vamos orar? Dá check de aí quem pegou o que precisava pegar. Fala aí que eu ponho isso. Não. Check it. O
que te impede de aceitar que Cristo fez tudo e de aceitar que existe um plano na sua vida que te leva para uma vida eterna? O que adianta eu conquistar 3 filhos, $1 milhão, morar aqui na praia, não ter ninguém doente? Do que vale isso? Isso é só uma etapa. Espírito Santo, mova. Jesus, toca no coração do Sérgio. Jesus, toca no coração desse rapaz que está construindo ali junto com o Sérgio. Muda destino nesse lugar, Jesus. Nós não estamos aqui por um acaso. Eu não vim aqui apenas descansar com a minha esposa. Eu creio que em tudo que a gente faz aqui, você faz além. Nós estamos aqui colados na videira. Opera milagres. Faz além. Estamos aqui disponíveis. Eis-me aqui. O que você precisa nessa pousada? Se você quiser, pode nos usar. Abençoa o sábado das pessoas que estão aqui no ao vivo e no gravado. Abençoa as famílias. Senhor, renove as forças. Espírito Santo, é você que convence quem está aí do outro lado. Eu não posso fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso em você. Mas aquele que é eterno, aquele que fez o religare, aquele que chegou na cruz e fez assim, ó, checked, está consumado. Vivam a carreira da fé. Essa carreira se conclui lá na Nova Jerusalém. Enquanto chega, a gente vai se divertir e curtir aqui. A gente vai junto passar tribulação atrás de tribulação. A gente vai junto desfrutar as bênçãos também. E acima de tudo, olhar e ver Deus nas pessoas. Olhar nos olhos e ver Deus nas pessoas fazendo. Se você tem alguém que você julga perdido, cachaceiro, não sei o quê, alguém perdido aí, que era mentiroso, que é mentiroso e que traía igual que trai igual o Bruno traía, declara a palavra de fé para aquela pessoa. Ofereça algo para ela, se conecte com ela. Quando Deus na Bíblia fala igreja é ir para fora. Não é para eu ficar aqui fechado no devocional, não faz sentido a gente ficar aqui fechado nesse devocional, por exemplo. Você precisa desligar isso daqui e viver pela fé. Precisa desligar esse devocional e ter resultado de fé aí na sua vida e também na vida de outras pessoas. Não adianta só você ser curado aqui, que esse é o primeiro passo, sarada, libertada, casamento em ordem e parar por aí. Nós temos que ir para fora. Essa é a equipe de Jesus. Essas 30 pessoas que caminham todo dia aqui junto comigo e com a Bruna, lado a lado. Nós somos equipe de Jesus. E por ser equipe, nós queremos viver a palavra juntos. E, Espírito Santo, me usa. Estou aqui, disponível, me usa. Você vai almoçar hoje na casa de alguém? Pede para o Espírito Santo te usar. Pisa como Cristo pisaria nessa casa. Ouve como Cristo ouviria a dor de alguém nessa casa que você vai hoje. Ouve. Não julgue, ouve. Abrace. Entrega amor. Lembra a cruz? A cruz é intimidade assim e relacionamento assim. Intimidade e relacionamento nas duas, no vertical e no horizontal. Não adianta fazer só no horizontal, sem o vertical. Não adianta fazer só no vertical e não ter o horizontal. Jesus falou. Ei, sabe os 10 mandamentos? Tem 2 só. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu entendimento, ou seja, acima da sua razão, acima do seu olhar. Apenas creia. Ame de todo o seu coração e de toda a sua alma. E ame o próximo como a ti mesmo. Ele não falou ou, ele falou e. Ame o próximo. Mas se você executa os 2, os outros, eles acontecem. E quando Jesus fala, quando o mandamento diz não matará, isso é uma lei. Não mate, não mate, não matarás. Aí vem um princípio por trás. O princípio é viva. Ame. Cuide. Isso são princípios, isso são bases do evangelho. Entendeu?
Que se você Não ama, furte. Você não mata, você não trai, você não machuca. É. Você ama o outro, você ama a si mesmo. É. Pra você se amar, você tem que sentir o amor de Deus. Não é sobre não faça alguma coisa, apenas busque e viva o princípio que Jesus deixou. Agora, para isso eu preciso conhecer, estudar. Fé se aprende. Quando... Pra gente fechar, a Bruna falou um negócio aqui. Tipo assim, ó, que eu quis dizer, tá? Não mate, o princípio é vida, viva. Não cometa adultério, construa uma família. Entende que é diferente? Sim. Não furte, não sei o que seria não furte, mas não furte é tipo, doe. Respeite, Cuide, doe, exato. Não só recurso material, mas sua atenção. Vocês entendem, gente? É diferente. Quando Cristo chega e fala assim, mano, deixa eu mudar tudo aqui, deixa eu concluir o plano pra vocês aí em 2020. Desfrute. Que Deus abençoe vocês, gente. Ele é luz no seu caminho, no seu deserto. Ele muda destino, ele muda história neste ambiente. Tudo que nós estamos vivendo aqui foi prometido há 4 anos atrás. Eu não vou cansar de dizer isso agora. O Espírito Santo está me lembrando o tempo todo disso. Então é por dizer. Então se nós estamos vivendo uma promessa aqui, não é promessa na vida do Bruno e da Bruna. É sua. O que te impede de acreditar que é sua essa promessa também? Ele só usou o jumento lá para falar há 4 anos atrás. Nem pra Bruna falou. Foi pra mim e transbordou pra Bruna. E pra você agora. Então você pode falar assim, eu estou vivendo uma promessa de Deus todos os dias às 10 horas da manhã. Eu estou, fala aí, eu estou. É você também. Entende? Deus abençoe. Vai ficar gravado no YouTube esse... Não, no YouTube sobe rápido, eu consegui subir no... É que ontem eu não tinha conseguido. Eu consegui subir aqui pelo celular. Deus abençoe, tá, gente? Agora eu vou falar com o Serginho ali. Beijo, gente. Tamo junto. Até amanhã às 10. Se você puder convidar alguém, convide. Até amanhã, às 10 horas da manhã. Tchau. Beijo, Rafa, Marco, Adna. Tá grávida. Mentira. Betina, Beatriz e Davi. Betina, Beatriz, Davi.